Ciências com a professora Milena Nicodemos. Aula para o terceiro ano. Na aula de hoje, iremos estudar as páginas 36 e 37 do nosso livro de ciências. Hoje iremos continuar estudando alguns grupos dos animais vertebrados. Lembram que na aula anterior estudamos sobre os animais vertebrados em geral, que são aqueles animais que possuem coluna vertebral e vértebras. Aí nós vimos que os animais vertebrados são separados por grupos. Estudamos o grupo dos peixes e o grupo dos anfíbios. Nessa aula de hoje, iremos estudar então o grupo dos répteis. E como a gente bem viu, cada grupo desses tem suas características específicas, por isso que eles são divididos por esses grupos. Nós iremos estudar então os répteis e as aves. Aqui no grupo dos répteis nós temos tartarugas, lagartixas, jacarés e serpentes, que são exemplos de répteis. A palavra réptil significa aquele que se arrasta. O grupo recebe esse nome porque muitos dos animais que o compõem se locomovem arrastando o corpo no chão. Mas há também répteis que andam ou nadam. Há répteis que vivem em ambientes aquáticos e répteis que vivem em ambientes terrestres. A maioria tem pele coberta de escamas. Além dessa proteção, os jacarés têm placas duras e os jabutis e as tartarugas têm uma carapaça. Então, logo aqui no início, a gente descobre que os répteis, em sua grande maioria, são aqueles animais que se arrastam, Aquele que se arrasta. E o grupo dos répteis recebe esse nome, porque muitos dos animais se arrastam no chão. Mas também existem os animais que andam e os animais que nadam, que fazem parte desse grupo. Quais são os animais que nadam? Nós temos as cobras, que nadam, e temos também os jacarés e alguns jabutis e tartarugas, Aqui também nesse grupo de répteis, nós temos animais que vivem nos ambientes aquáticos, e tem os animais que vivem no ambiente terrestre. Quais são os animais que vivem no ambiente aquático? Algumas cobras e os jacarés. Eles vivem na terra e na água, por isso eles são considerados terrestres e aquáticos. E também aqui nesse grupo de répteis, a gente vê que a pele desses animais é coberta de escamas e também, os jacarés têm placas duras, eles são formados por animais que possuem essas placas duras, E os jabutis e as tartarugas, elas têm uma carapaça. Então, são características muito importantes aí dos répteis. E a gente pode ver aqui alguns exemplos. O corpo da sucuri é coberto de escamas. Ela se arrasta e passa parte do tempo dentro da água. A sucuri, então, é um exemplo aí de cobra que passa o tempo, parte do seu tempo dentro da água, apesar dela sair também. Aqui nós temos as lagartixas, lagartixas, e as lagartixas trocam de pele ao longo da vida e elas andam com muita rapidez, olhem só. Elas não nadam, As lagartixas, elas andam. E aqui nós temos o jabuti com sua carapaça. O jabuti pirangá anda lentamente e tem uma carapaça muito dura. Outras características importantes dos répteis são que os répteis respiram por pulmões e absorvem o gás oxigênio do ar. Os que vivem em ambientes aquáticos, como as tartarugas marinhas, precisam subir à superfície para respirar. A maioria dos répteis se alimenta de outros animais. Então, os répteis, eles respiram aí por meio dos pulmões, outra característica bem importante, e absorvem o gás oxigênio do ar, Então,
Esses animais sempre têm que estar também em contato com a terra para poder estar recebendo aí esse gás oxigênio, né? Como diz aqui que as tartarugas marinhas, apesar de serem marinhas, elas saem um pouco para a superfície para poder respirar. Sobre os répteis, nós temos aqui uma questão de número 3. Sublinhe as alternativas verdadeiras e no caderno corrija as falsas. Então, você vai ver qual dessas alternativas está trazendo informações corretas. As que tiverem informações corretas, você vai sublinhar. E a que tiver informações erradas, você vai escrever o que deve ser escrito, né? Falando o que é correto. Então, vejamos. Letra A. Serpentes e lagartixas pertencem ao grupo dos répteis. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você sublinha. Se for falso, você vai corrigir. Você vai dizer que elas pertencem a que grupo? Letra B. As tartarugas são aquáticas e absorvem o gás oxigênio da água. Então, as tartarugas são aquáticas e absorvem o gás oxigênio da água. É verdadeiro ou falso? Eu acabei de falar sobre isso aqui, ó, tá? A resposta está aqui nesse parágrafo. Letra C. Os répteis vivem em ambientes aquáticos e terrestres. Isso é verdade ou falso? Se for verdade, você sublinha. Se for falso, você vai corrigir. Se no seu livro tiver espaço, você corrige aí no próprio livro. Você refaz aí a frase colocando ela corretamente, tá bom? Se não tiver espaço, você pode usar esse espaço aqui em branco para responder, tá? Se não tiver espaço aí, sim, você faz no caderno. Agora vamos conhecer aí o grupo das aves. As aves são animais com o corpo coberto de penas. Elas têm um par de asas e um bico, e a maioria é capaz de voar. Elas não têm dentes e se alimentam usando o bico, que pode ter diversos formatos. Em geral, o formato do bico está relacionado ao tipo de alimentação. Algumas aves se alimentam apenas de outros animais. Outras se alimentam apenas de plantas. Há também aquelas que comem tanto plantas quanto animais. Existem aves aquáticas e aves terrestres, mas todas respiram por pulmões. As garças, andorinhas e sabiás são aves que voam. As galinhas e as emas correm, enquanto os pinguins são ótimos nadadores. Então, aqui a gente conheceu as características das aves. E quais são as principais características das aves, hein, galera? A principal característica das aves é ter o corpo coberto de penas, né? Outra característica muito importante: todas as aves têm um par de asas. Pode ser que elas não voem, mas elas têm asas. E todas as aves também têm um bico, tá bom? E a maioria é capaz de voar. Então, essas são as 4 principais características das aves: corpo coberto de penas, par de asas, um bico e a maioria é capaz de voar. Também é importante saber que as aves elas não têm dentes e se alimentam usando o bico, que pode ser de diversos formatos. Também é importante a gente saber que algumas aves se alimentam só de animais. Outras aves se alimentam só de plantas, sementes, né, coisas naturais. E outras aves se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Então é importante a gente saber dessa informação. E também é importante sabermos que existem aves aquáticas, que são os pinguins, né? Temos também, além dos pinguins, a gente tem também o flamingo, né? Ele gosta de estar ali próximo da água. Ele não é exatamente aquático, mas ele gosta de estar próximo da água, né? Então, esses são animais que gostam de água. Aquático mesmo é o pinguim, que tem a capacidade de entrar dentro da água e ele é um ótimo nadador. Também sabendo que o pinguim é um ótimo nadador, a gente sabe que ele não voa, apesar dele ter ali as asinhas, ok? E também a gente tem que saber que alguns animais voam. As galinhas e as emas, por exemplo, não voam, têm asas,
mas elas não voam, elas correm. E os pinguins são nadadores. E aqui a gente tem alguns exemplos aí dessas aves. O carcará é uma ave caçadora. Com seu bico curvo e afiado, consegue arrancar pedaços de carne dos animais que captura. Então, essa ave, o carcará, ele se alimenta de outros animais, por isso que ela é considerada uma ave caçadora. Aqui nós temos o bico fino e comprido dos beija-flores, né? Então, como o do beija-flor de cauda larga, permite retirar o néctar de dentro das flores. Então, o beija-flor se alimenta do néctar das flores. Por isso a gente vê muitos beija-flores. Eles são aves bem pequenas e sempre estão próximo das flores. O formato do bico dele permite que ele se alimente desse néctar que existem aí nas flores. E o outro exemplo que temos aqui são as araras, como a arara canga, que é essa espécie de arara aqui. Elas têm penas coloridas e se alimentam sobretudo de sementes, né? A principal alimentação das araras. E aqui nós temos uma questão aí sobre as aves. O pato é uma ave. Que característica indica que ele faz parte desse grupo de vertebrados? Então, a gente sabe que o pato ele é uma ave. Mas por que a gente diz que ele é uma ave? Quais são as principais características que o tornam uma ave? Então, essa é a nossa aula de hoje. Conversamos sobre os répteis, sobre as aves e vocês vão responder essas duas perguntinhas aí, ok? Então, até a nossa próxima aula, eu trarei a correção dessas duas questões e nós veremos mais alguns grupos de animais vertebrados. Abraços e até a próxima aula!